Presidente da República admite que há muita pressão e também chantagem para que a luta contra a corrupção não atinja os objetivos desejados. João Lourenço falava durante a cerimónia de tomada de posse do novo Procurador Militar das Forças Armadas Angolanas. Momentos antes de ser empossado, Filomeno Benedito foi promovido a general. O novo procurador militar das Forças Armadas Angolanas manifestou disponibilidade total para a missão e já definiu as prioridades do seu mandato. As prioridades é mesmo o combate à corrupção, não é? E procurarmos corrigir aquilo que está mal e melhorar aquilo que está bem. O setor militar registra muitos casos de corrupção. Qual é a leitura que faz, qual é a informação que tem em relação a isso? Não, tem alguns casos, né? A área militar faz parte da sociedade angolana. Naturalmente, temos alguns casos de corrupção. O também novo vice-procurador-geral da República para a esfera militar conta com o voto de confiança do comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas. João Lourenço exige ao recém-empossado firmeza, coragem e lealdade à justiça no combate à corrupção. Sabemos que não é fácil levar-se a cabo esta luta. Estamos sujeitos a um conjunto de pressões no sentido de nos levar a desistir ou pelo menos a afrouxar, digamos, o ímpeto que pretendemos levar. E é preciso ter coragem suficiente, firmeza, para resistir a todo tipo de pressão, de chantagens, a que por vezes estamos todos nós sujeitos, todos nós, saliento. Portanto, votos de muito sucesso nesta função que sabemos não ser fácil. É para homens corajosos, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Na cerimónia orientada pelo comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, foi também patenteado ao grau de general Cristo Antônio Salvador Brito. No ato estiveram também presentes o vice-presidente da República, Bonito de Sousa, ministros de Estado, ministros e altas patentes militares. E é por aqui que vamos começar a abordagem desta revista Zimbo. Sérgio Calundungo, muito boa noite, muito obrigado por estar connosco aqui na revista Zimbo deste domingo. O Presidente da República, como viu, diz que se está sujeito a um conjunto de pressões e chantagens para se desistir ou até afrouxar o ímpeto da luta que se faz contra a corrupção. De que setores podem estar a vir estas chantagens e estas pressões de que faz referência o Sr. Presidente da República? Bom, antes de responder concretamente à sua pergunta, é importante frisar aqui um aspecto, né? Daquela geração que viu aquele filme Crônica de uma Morte Anunciada, né? Não é uma novidade de todo. O Presidente da República, quando esteve em Portugal, eu recordo-me, foi-lhe feita uma pergunta em relação a como é que ele encarava a questão do combate à corrupção, e ele tinha dito que tinha a sensação, ou era consciente de que estava a mexer num ninho de marimbondos. Tanto é que esta palavra se eternizou na mente das pessoas. Portanto, não é novidade que o Presidente da República é consciente de que haverá naturalmente pressões. Com relação que continua esta situação, porque faz referência eu acho que era de esperar, né? Que era de esperar. Agora, em relação às pressões, eu acredito que tínhamos aqui que tentar separar de que tipo de pressões o Presidente da República está a falar. Vamos supor que estamos todos numa viatura, somos 3 pessoas, provavelmente convergimos na ideia de que temos que sair do ponto A para o ponto B. Entretanto, uma hora decide que a melhor rota seria virarmos à esquerda, o Vítor pode pensar que será... ou seja, temos diferentes maneiras de ver o modo de chegar a este ponto. Eu tenho assistido atentamente como este processo tem se desenrolado, e respondendo à tua pergunta, há indivíduos que provavelmente não são contra a ideia de combater-se a corrupção, mas
põe em questão alguns dos métodos, o que é normal, eu acho que faz, e tentam influenciar para que a sua visão seja tida em conta. Há claramente, e aqui são os setores mais retrógrados, aqueles indivíduos que sentem que está a ser afetado e querem manter o status quo. Então, estes são necessariamente as bolsas de resistências, mas há outras pessoas que concordam que deve haver um combate cerrado à corrupção e têm claramente uma dúvida sobre os modos e as formas como estão a correr. E há um terceiro grupo de pessoas que são entusiastas, cerram fileira à volta do líder, não questionam qualquer medida, qualquer ação. Eu acredito que o Presidente da República tem que perceber que isto faz parte do processo normal. Agora, há uma terceira dimensão que ele levanta, que é a questão da chantagem. A chantagem é que não é aceitável sob qualquer ponto de vista. Eu acho moral e eticamente, mesmo que não seja necessariamente ilegal, eu acho que não se justifica a chantagem neste processo. Mas a pressão, eu acredito, para mim não é uma novidade que ela esteja a ocorrer, acredito que ela vai ocorrer. O importante é perceber se ela é decorrente de visões diferentes de como o processo devia ser, ou se é, sobretudo, daqueles setores que querem manter o status quo ou advogam que a situação devia estar como sempre esteve. Vítor Fernandes, que pressões e chantagens podem ser feitas para se afrouxar o combate à corrupção? Em primeiro lugar, boa noite, Mora, boa noite também ao Sérgio. Muito obrigado. Na realidade, o combate à corrupção é uma maratona, não é? Não é uma corrida de 100 metros. E uma maratona, os atletas que ganham as maratonas são aqueles que conseguem conservar a sua energia mais ou menos constante e o seu gasto de energia mais ou menos constante até atingirem o final da maratona, que são 40 quilómetros. E então é normal que ao longo do percurso existam algumas quebras de resistência, de fôlego, efetivamente, de passo, e essas perdas se manifestem, enfim, trazendo aqui a metáfora, se manifestem depois em algum desalento, em alguma cedência. Eu penso que o Presidente, ao colocar o acento no tema da chantagem e de alguma pressão, no fundo o que nos está a querer dizer é que, como o grupo onde se faz, enfim, sentir mais o aperto que o combate à corrupção está necessariamente a colocar, é o grupo que tem naturalmente alguma dimensão e tem capacidade para exercer essa pressão, mas, enfim, o combate é uma inevitabilidade para o nosso país. Portanto, nós não podemos fingir que era possível continuarmos sem termos uma estratégia clara para debelar um mal que, de facto, do ponto de vista sistémico, afetava e afeta ainda a nossa sociedade. E, portanto, é importante que se comece no topo, para criar efeito de osmose, mas é no topo onde está a elite e é a elite que pressiona. Eu creio que o Presidente tem que manter o curso. Como disse, e eu seguramente também corroboro daquilo que diz o Sérgio, haverão necessariamente algumas direções que não estarão tão evidentes para a maior parte de nós, mas, como eu costumo defender, a justiça não é só boa quando está a nosso favor. Não é? A justiça é a justiça e, portanto, temos que deixar um curso normal das instituições funcionarem. É muito importante salientar que o Presidente da República e a sua equipa têm a obrigatoriedade de colocar o combate à corrupção no topo da sua agenda. Porquê? Porque nós precisamos disso para transferir confiança aos mercados. Nós não podemos ter um país onde a corrupção é sistémica e pensar que assim atraímos investimento, que assim atraímos pessoas que queiram cá entrar. Portanto, não há outra hipótese. Não é? Deixa-me só passar para um outro aspecto em relação ainda a este assunto e peço respostas mais breves. Estas declarações do Presidente da República denotam também alguma preocupação em relação à eficiência e eficácia deste combate à preocupação? Bem, à corrupção, melhor dito. Eu não entendi assim. Eu entendo que é uma espécie de, ainda que de meio informal, é um recado à sociedade de que mantém-se firme, apesar de que existam dois aspectos que ele diz, a pressão e a chantagem. Para a pressão, eu digo, em sociedades democráticas é normal que quem
governa recebe alguma pressão, e não acho isto mal de todo. E para a chantagem, sim, que como sociedade é inaceitável que se tenta chantagear quem está a governar. Vítor Fernandes, a sua opinião muito rapidamente em relação a esta questão, pode também denotar preocupação as declarações do Presidente da República ou não? Não, ele sabe perfeitamente em que meio de onde é que vêm essas pressões. A pressão não vem necessariamente da pequena corrupção ou do pequeno corrupto, isso vem do topo, da elite, e portanto é normal que ele a sinta. É óbvio que existem mecanismos, existem instituições e portanto se fizer as coisas de acordo com a lei, não haverá nenhuma dificuldade. Mas, Moura, mesmo dos setores da sociedade que estão a favor do combate, é normal que se pressione. Gostariam de ver processos mais céleres ou gostariam de ver um outro quadro legal, ou seja, o combate à corrupção é uma política pública e toda a política pública é suscetível de sofrer pressão até por pessoas de bem, que têm legítimos interesses que as coisas funcionem. É um assunto que continua, esta corrupção. O reverendo Luís Nguimbi recomenda alguma cautela no combate à corrupção. O presidente do Fórum Cristão Angolano defende que, independentemente das circunstâncias, é necessário acionar mecanismos de diálogo. Vamos ver. Alguns estudos colocam Angola na posição 169 da lista dos países mais corruptos do mundo, tendo baixado 2 lugares em 2018. O fenómeno da corrupção é apontado como sendo uma das principais causas da situação em que se encontra o país. Nós vamos levantar, e já levantamos, campanhas para combater este grande mal. Mas, no combate, não temos que ver, nem tampouco pugnar por uma única arma ou instrumento. Temos que acionar as capacidades espirituais que temos, nossa igreja, temos que trabalhar a moral da própria população que já sofre as consequências dessa corrupção e também levar ao Estado alguns subsídios que lhe ajudam a gerir. O combate à corrupção é uma das principais linhas de força do programa de governação do atual executivo liderado pelo presidente João Lourenço. Entretanto, o reverendo Luís Nguimbi, presidente do Fórum Cristão Angolano, recomenda algumas cautelas na maneira como está a ser conduzido e chama a atenção para a necessidade do diálogo. Porque, dizem os mais velhos, está uma cobra que se colocou por cima dos ovos, precisamos de muita sabedoria para remover esta cobra. Eu quero referir-me exatamente à questão da paz. Está a corrupção que se tem de combater e está uma paz que se deve preservar. Aqui temos que pôr muita inteligência a funcionar. Porque dizem os mais velhos que quando se entra brutalmente para se matar a cobra com muita força, partem-se também os ovos e aí perde-se com tudo, quer dizer que não se fez nada. Quer recomendar alguma cautela em relação à maneira como se está a combater a corrupção? Jovem, eu já estou a recomendar, volto a dizer, temos que acionar o mecanismo de diálogo, seja como for. Somos angolanos, filhos desta terra e estamos constrangidos a dialogar, seja qual for a tamanha dimensão da ofensa cometida. Assumimos os nossos podres, como se tem dito, as nossas falhas, mas o importante é termos a coragem de bem dialogarmos para encontrarmos as melhores soluções nos problemas que temos. O reverendo Luís Nguimbi fez estas declarações à margem do Fórum Interreligioso para a Paz e Desenvolvimento Sustentável. Sérgio Calundungo, este mais velho, que é o reverendo Luís Nguimbi, fala aqui da necessidade de se acautelar o diálogo, até mesmo para acautelar divergências entre os políticos. Há, de facto, que se ter cautelas em relação a este combate à corrupção? Bom, a palavra cautela pode ter 2 significados. Se a palavra cautela aqui está a ser usada para dizer é preciso que no combate à corrupção tenhamos o cuidado de respeitar sempre a lei, de respeitar os direitos humanos, de aplicar a justiça
com vigor, com seriedade, eu concordo. Agora, se a palavra cautela aqui está a ser levantada com a ideia de é melhor não responsabilizar eventuais prevaricadores, porque isto pode criar uma situação adversa, isso faz-me lembrar os tempos de escola, né, em que no internato tínhamos alguém que roubava os alimentos dos estudantes, mas como era o mais velho, havia que ter cautelas e deixar a coisa passar. Não, eu creio que a cautela tem que ser respeitar os direitos humanos, não sairmos do estrito padrão daquilo que a lei prevê, respeitar um bom nome nas pessoas, mesmo que tenham cometido os erros, há mecanismos legais de tratar o assunto. Eu aí sim acredito na cautela e subscrevo a ideia. Sempre que a cautela for a palavra utilizada, é outra alegoria muito conhecida entre nós, é menino, não fala política, deixa o assunto morrer, isto é que eu acho que é inaceitável e pouco recomendável. Vítor Fernandes, por que é que pensa que o reverendo Luís Nguimbe levanta esta questão do diálogo que deve, portanto, ser levada em consideração neste combate à corrupção? Bom, é o papel do homem da Igreja, não é? Mal de nós está preocupado com estaríamos questões como a paz, que ele faz referência também a isto. Um homem da Igreja. Mal de nós estaríamos se um reverendo que tem a missão, ainda por cima, de ser responsável por uma congregação, que não aconselhasse, digamos, tudo aquilo que está na corrente de paz para a resolução dos problemas. A Igreja, qualquer que ela seja, são organizações de paz e de facto, onde prevalece normalmente o diálogo para a resolução das questões. Mas quando ele fala Agora, e levanta a questão do diálogo, está, portanto, a falar em divergências entre os políticos e, se calhar, até de nós do mesmo partido? não podemos fingir que o fenómeno ganhou mais dimensão quando começou a atingir. O fenómeno de combate à corrupção ganhou mais dimensão quando começou a atingir pessoas que, enfim, aqui há alguns anos a essa parte eram consideradas intocáveis do ponto de vista da aplicação da lei e, portanto, essas pessoas naturalmente, quer por força da sua penetração na sociedade, por força até de ligações familiares, poderão, e com toda a legitimidade, exercer alguma pressão para que os processos se façam de maneira que, eventualmente, não sejam atingidos. Agora, o primado da lei tem que ser cumprido. É óbvio que se respeitar a lei e se fizer a coisa, se continuar a fazer o cumprimento da lei com base estritamente naquilo que está estabelecido, poderemos ter pessoas que não concordem porque são atingidas particularmente por esta ou por aquela medida, mas o que temos que ter sempre em conta é que existe o primado da lei, mas também existe a presunção de inocência. Portanto, não é, efetivamente, infelizmente, até os órgãos de comunicação, por causa da voracidade com que ultimamente as questões são colocadas, as pessoas são julgadas antes mesmo de serem pronunciadas, antes mesmo daquilo transitar. E, portanto, são os tempos em que vivemos, nós não podemos também fingir que existem redes sociais e o nosso comportamento induz comportamento. E, portanto, obrigado, Vítor. É normal que essas questões se levantem, mas é boa, enfim, o apelo à cautela é positivo. Só mais uma pergunta em relação a esta questão e para breve resposta também. Sérgio Calundungo, Luís Nguimbe diz que outras forças deveriam ser ouvidas, chamadas para este combate à corrupção. E diz que a Igreja poderia dar subsídios ao Governo numa melhor gestão da luta que faz contra a corrupção. 2 palavras sobre isto. Não, acha que é uma ideia válida? Eu acredito que o combate à corrupção, e sempre me tenho batido para isto, não pode ser visto como uma luta do Presidente da República sozinho, tem que ser uma luta de toda a sociedade e, obviamente, que aí estão incluídos outros atores para esta luta, até para contrapor um efeito negativo. Há muita gente que quer exigir que se seja célere, mesmo ultrapassando aquilo que a lei prevê, o respeito à presunção de inocência, os direitos humanos, a justiça e a paz. Portanto, isto tem que ser uma agenda da sociedade angolana e não uma agenda do Presidente da República, ou só de um partido, ou só de uma instituição pública. Muito obrigado, Sérgio. Avançamos então para um outro assunto. O Presidente da República, João Lourenço, sublinhou na abertura da Bienal de Luanda sobre a cultura da paz que a África deve saber preservar e fazer coabitar a sua história, cultura e tradições com outros valores que recebe de outros povos do mundo. O chefe de Estado angolano reforçou o desafio que pesa sobre as lideranças africanas para trabalharem para um continente melhor.
Convém dar especial ênfase à promoção da cultura, da educação e da investigação e do papel que podem desempenhar as organizações da juventude e das mulheres e os meios de comunicação tradicionais e digitais na prevenção de conflitos e na promoção de uma cultura de paz. Importa encontrar soluções sustentáveis para muitos dos grandes problemas que a África ainda vive, como a fome, a miséria, as doenças, o analfabetismo, as desigualdades sociais, o desemprego galopante, o terrorismo, que fomentam o tribalismo e a xenofobia, dividindo os africanos, o que atrasa o harmonioso desenvolvimento dos nossos países e o bem-estar das suas populações. Um fórum dedicado à cultura da paz implica a reflexão e o intercâmbio de ideias das cabeças pensantes e criativas do nosso continente, responsáveis por ações de empreendedorismo e de inovação. As várias disciplinas artísticas que vão ser apresentadas nesta Bienal são a expressão da criatividade dos artistas africanos e podem contribuir não só para a reafirmação de uma africanidade global, mas para a promoção de valores culturais genuinamente africanos e favoráveis à paz. Neste mundo globalizado, em que devemos tirar o maior proveito do que de melhor se produz e se pratica no mundo, no campo da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia e da investigação, devemos preservar e ter a capacidade de fazer coabitar a nossa história, a nossa cultura e nossas tradições africanas com aquilo que todos os dias recebemos da cultura de outros continentes e povos por intermédio dos diferentes mídias. Vítor Fernandes, até que ponto é que esta iniciativa da Angola, da União Africana e da Unesco se pode tornar de facto numa luz para a resolução de conflitos em África? Bom, é uma excelente iniciativa que casa, efetivamente, nós tivemos essas 2 semanas extraordinárias do ponto de vista da condução da política externa africana, porque ainda há poucas semanas assinou-se em Luanda o memorando, o acordo de paz, enfim, o armistício, se quisermos, na zona fronteiriça entre o Ruanda e o Uganda. E, portanto, o Presidente da República, ao fazer o discurso de abertura na Bienal, tendo colocado, mais uma vez, também no topo do seu discurso, a forma como as lideranças africanas devem, efetivamente, prestar uma maior atenção às questões africanas, coloca Angola aqui numa órbita de liderança, que já vem, efetivamente, de alguns anos a essa parte. Enfim, nós temos tido aqui na região um papel muito importante em termos de liderança nas questões de segurança, nas questões da promoção da paz. Nós temos o histórico de experiência de gestão de conflito. Esse histórico deve ser passado para os outros países. É uma das coisas mais importantes que nós, angolanos, conseguimos. Digamos, o que de bom podemos vender para os nossos irmãos africanos, e acho que o Presidente da República está a fazer um excelente papel ao promover isso mesmo. Sérgio Kalundungo, esta Bienal sobre a cultura de paz no continente africano, esta iniciativa, para onde é que agora deve evoluir? Bem, eu acredito que, primeiro, ela deve ser regular, deve ser mais divulgada e deve ter efeitos concretos, não só em Angola, mas porque é uma Bienal de paz e cultura em África e nos outros países da África. Uma coisa interessante que se nota na política africana dos últimos tempos é que já se começa a adicionar outros ingredientes à paz, e para mim um deles, o importante, é a justiça, ou seja, os Estados começam a ser conscientes de que a guerra não surge do nada, ou seja, nos Estados onde há um grande esforço na justiça, no respeito dos direitos humanos, na consolidação das instituições do Estado, obviamente a probabilidade de que a paz aí seja permanente e perdurável é muito maior, e eu acho que é este o foco das abordagens neste momento. Antes,
Ou anteriormente o que nós víamos era, falava-se de paz em países onde já havia guerra, em pleno conflito, mas agora muitos dos países, e um deles é o caso da Angola, não vivem necessariamente um conflito, mas entendem que a paz é algo que precisa de ser construído ao longo dos tempos. Vítor Fernandes, o Presidente da República, fala aqui, e no seu discurso de abertura, sobre a importância dos meios de comunicação social, a importância dos meios digitais na resolução de conflitos em África. É um desafio que o Presidente lança à comunicação social para que coloque estes assuntos na sua pauta? Sim, na realidade sim, porque como sabemos, enfim, hoje em dia os órgãos de comunicação social vivem com uma concorrência mais ou menos desleal, que são as redes sociais, não é? E, portanto, nunca foi tão importante o papel de um jornalista, porque a maior parte das pessoas não sabe disso, mas a profissão de jornalista não é chegar no Twitter e escrever qualquer coisa, não é? É por isso que as pessoas andam na escola e fazem uma formação para depois terem capacidade de olhar para um tema, desenvolvê-lo e colocá-lo de forma que as pessoas percebam e, convenientemente, de forma concisa, clara e verdadeira. Agora, a questão é, vivemos num mundo em que tudo se sabe a todo instante e onde a quantidade de informação que é criada e é naturalmente disponível muitas vezes impede a absorção e a filtragem daquilo que é informação relevante para aquilo que é informação inútil. E a maior parte das vezes a informação inútil vence a guerra da informação e, portanto, é normal que, enfim, os estadistas, os governos, nós próprios, tenhamos a preocupação de colocar sempre alguma cautela, e aqui sim a palavra cautela é importante, na disseminação de informação, na forma como ela chega. Penso que é essa alerta que o Presidente tentou fazer, porque isso depois pode destruir reputações, pode destruir capacidades, pode até destruir governos. Sérgio Calundungo, este desafio que o Presidente lança à comunicação social, a nossa comunicação, porventura, já tem alguma experiência em relação a este assunto? Eu creio que em comunicação há 4 elementos importantes a ter em consideração. Há a pessoa que imita a mensagem, há o conteúdo desta mensagem e há uma audiência que se predispõe a receber. As redes sociais, do meu ponto de vista, a rádio, a televisão, são pura e simplesmente um meio. Tal como não faz sentido responsabilizar um carro se tu tiveres acidente, vais responsabilizar tu que conduzias, em que estado estavas, quais eram as aptidões que tem, não faz sentido pôr o foco nas redes sociais de per si. Eu creio que o foco tem que ser posto no emissor, portanto, eu que me predisponho a passar uma mensagem tenho que ser suficientemente sério, tenho que ser suficientemente positivo e construtivo no conteúdo da mensagem que passei e também numa audiência que deve ser cada vez mais treinada e habituada a separar o trigo do joio, porque realmente vemos tempos de muito ruído na comunicação social. Avançamos para um outro assunto que marcou a semana passada. Mais de 7.000 cidadãos no município dos Bundas, na província de Mochico, enfrentam uma crise de fome resultante da seca que se verifica naquela região. A denúncia vem do Bispo de Luena, Dom Tirso Blanco, da Igreja Católica, e de Macano Pedro, representante das igrejas cristãs aqui no nosso país. Foi na sequência do encontro entre o Presidente da República e os membros do Conselho de Auscultação das Comunidades que os sacerdotes manifestaram esta preocupação. Na área do Chicote tem mais de 7.000 pessoas que estão também carecidas e precisa o apoio, isso é verdade, porque é uma fronteira que está ligada com o Cubango e sabemos que a seca que está no Cubango também passa para Angola, mas aquela área está esquecida. Para o Mochico. Desculpa, passa para o Mochico, sim, passa para o Mochico. E acho que aquela área também está esquecida. Faz parte da nossa nação, precisa também o apoio. Mas é um problema também que os próprios administradores daquelas áreas declararam essa seca. A situação que estamos a viver no sul da província de Mochico, onde há milhares de pessoas a morrer de fome. Nós somos testemunhas oculares daquilo, nós vimos e andamos nas aldeias onde realmente as pessoas estão a morrer de fome. Sabemos que há pessoas que estão a trocar um saco de fuba por um boi, por exemplo. Os bispos apelam para a mobilização da sociedade civil e outros organismos no sentido de apoiar as comunidades mais carenciadas, assim como acontece em outros pontos do país. Essa é uma dificuldade também, nós também como igreja estamos a notar, por enquanto que a administração não declara que aquela área
É uma área carencida, também não tem água e não tem comida, a pessoa está a comer raiz, a pessoa vive, tem alimento, mas não tem água. É um problema sério que tem que se resolver também. Se a comunicação social tivesse essa liberdade de poder deslocar-se, de poder transmitir em toda a província, com certeza que as próprias autoridades locais conheceriam melhor estas situações e evitariam de fato que isto acontecesse. O município dos Bundas dista a 356 quilômetros do Luena, sede provincial. Tem uma população estimada em mais de 700 mil habitantes. Vítor Fernandes, temos aqui mais um caso de fome e agora no sul de Mochico. Já são muitas as províncias a enfrentarem penúria alimentar. Há de haver aqui alguma estratégia diferente do que se tem feito até agora para se combater este flagelo que afeta já dezenas de milhares de pessoas? É verdade. Bom, na realidade é sempre um drama ouvir isto, não é? Nós não temos às vezes a dimensão dessas tragédias, tirando as alturas em que de facto nos chegam ou quando constatamos in loco. Tratam-se de cidadãos angolanos que de facto estão numa zona que tem uma extensão muito grande. Enfim, o Mochico é a maior província de Angola, aquilo é muito grande e ainda por cima é na fronteira com Quanto Cubango, que é outro país, digamos assim, em termos territoriais. E, portanto, é normal que essa zona que esteja afetada, enfim, há espaços possam, de facto, surgir essas informações. Agora, o que é preciso que haja, e isso é, digamos, urgente, é um programa de combate a esse fenómeno, a esse flagelo que não é novo. E, portanto, tem que haver aqui um combate consistente. Eu sei que há um esforço que está a ser feito pelo Executivo, que tarda em produzir resultados, porque na verdade também não se consegue resolver este tema de forma direta. Portanto, aqui há a questão paliativa que é preciso, enfim, acudir rapidamente. As ajudas alimentares, mas depois, enfim, o fenómeno da seca tem que ver com tudo o que envolve as alterações climatéricas, tudo o que envolve, enfim, e depois são zonas, ainda por cima, com uma dimensão muito grande. E, portanto, eu penso que o Estado angolano tem que agir, em primeiro lugar, de forma muito rápida para resolver as questões paliativas, porque não podemos ter cidadãos angolanos a não ter acesso à água, independentemente de onde estejam, rapidamente tem que se colocar. Agora, a parte mais complexa, que é a criação de uma política para aquela zona, é preciso analisar, porque estamos a falar, às vezes, de zonas onde existem, por exemplo, 7 mil pessoas numa extensão territorial que é maior que a província de Luanda. Pois. E, portanto, convém analisarmos bem se valerá ou não a pena, até do ponto de vista territorial, manter aquelas pessoas aí ou deslocá-las, porque muitas vezes é importante fazer esse exercício. Sérgio Calundungo, o bispo do Luena da Igreja Católica Dom Tirso, falava mesmo na comunicação social que deveria deslocar-se àquelas zonas do sul do Mochico para filmar, para mostrar e trazer, portanto, à superfície e mostrar, portanto, ao público o que está a acontecer. É uma situação dramática agora também no sul do Mochico. Sim, é uma situação dramática, mas é importante perceber que a fome que estas pessoas houve uma gestação lenta. O que é que faltou? Eram pessoas vulneráveis, eram pessoas invisibilizadas, porque provavelmente este ano nós temos como saber qual vai ser a sorte de determinadas pessoas no país se não chover. Portanto, era uma falta de estratégias de segurança alimentar e a incapacidade das instituições de atuar. Eu sempre gosto de dar o exemplo dos bombeiros, né? Embora nós conhecemos os bombeiros como especialistas em apagar fogo, o seu grande trabalho é evitar que o fogo aconteça fazendo prevenção. Nós não podemos dominar a seca porque é um problema natural, mas podemos ter estratégias. Temos um gabinete de segurança alimentar que devia perceber. Temos administrações municipais, mais do que ser a igreja a denunciar este facto, ou seja, se há administradores locais, eles podiam trazer isto a público, e temos vasto leque de órgãos de informação que podiam reportar. O problema é que estas pessoas estão invisibilizadas, estão muito longe das grandes estradas e muito longe dos nossos corações. Infelizmente é triste, mas reconhece que parte do problema também é este. Acrescento que não faz 2 semanas a TV Zimbo esteve no interior da província do Cunene e mostrou situações de fome bastante complicadas para as pessoas e também Quanto Cubango, Cunene e Quanto Cubango. E sempre a dizer que as pessoas que hoje passam fome começaram a ver os seus sistemas de sustento deteriorando-se há mais de 2, 3 e 4 anos. Ou seja, por que é que não se reagiu a tempo?
Por que é que não se criaram estratégias de segurança alimentar, os sistemas de alerta rápido? Ou seja, hoje fica muito bom, às vezes, agirmos na emergência, mas podíamos ter evitado isto tendo uma melhor estratégia de gestão dos riscos que estas populações já corriam antes mesmo de haver seca. Obrigado, Sérgio Calundunco. Avançamos então para outro tema, mais um. Na província da Huila, mais de 50 médicos admitidos no concurso público realizado pelo Ministério da Saúde em agosto de 2018 estão a ser rejeitados pelos hospitais. Os médicos apresentaram as respectivas guias médicas, mas ainda assim encontram várias barreiras. O braço de ferro entre os 51 médicos admitidos em 2018 na província da Huila, no concurso público realizado pelo Ministério da Saúde, já perdura 2 semanas. Em causa está a rejeição das guias de colocação passadas pela Direção Nacional dos Recursos Humanos do MISA, a nível do Hospital Central do Lubango e da direção do Gabinete Provincial da Saúde, de acordo com estes médicos. A diretora provincial da Saúde da Huila ter afirmado que a diretora do Hospital Central, Dr. Antônio Agostinho Neto, rejeitou as guias de colocação dos médicos passada pela Direção Nacional dos Recursos Humanos, alegando que os médicos admitidos no Hospital Central não possuem critérios para o ingresso ao internato do mesmo hospital, em questão que bem não existirem vagas para os mesmos. São 51 médicos dispostos a trabalhar nos mais distintos municípios, em cada qual concorreu com base nos seus interesses pessoais e na sua situação pessoal, que são distintas. 51 médicos estão a ser impedidos de trabalhar, criados um conjunto de normativas desconhecidas até agora, como que parece estágio de estudante, em que cada indivíduo tem que trabalhar 3 meses em cada município, vai para outro município, fica 3 meses. Que médico trabalha assim? No entender destes, está a haver incumprimento da lei por parte do Governo Provincial da Huila, visto que o concurso público foi nacional através do Ministério da Saúde e não entendem a atitude da direção do Gabinete Provincial da Saúde de os colocarem em municípios onde não foram admitidos. O descontentamento não é enorme, é total. É total. Prometeram-nos uma coisa, ficamos 1 ano à espera e no momento de trabalhar, de dar o nosso contributo ao nosso país, dão-nos um balde de água gelada totalmente ao contrário do que todo mundo esperou. Nós concorremos no interior da província, nos mais distintos municípios, e queremos trabalhar nos municípios em que concorremos. Só isso. Estes médicos esperam que haja intervenção da Ministra da Saúde no braço de ferro que existe na Huila, já que, no entender destes, o mesmo fere os pontos 1 e 2 da circular número 12 do gabinete da Ministra. Aqui está mais um braço de ferro entre médicos e Ministério da Saúde, no caso, a Delegação Provincial da Saúde na província da Huila. Vítor Fernandes, médicos concorreram, passaram no concurso público, têm as respectivas guias médicas para se apresentarem aos hospitais, mas são rejeitados pelos hospitais. Tem como se perceber esta engrenagem? De facto, não, Moura, não percebo, honestamente, e custa-me muito a aceitar que, enfim, num país como o nosso, onde a falta de profissionais qualificados é gritante e onde todos os dias nós reclamamos que não existem em quantidade e em qualidade profissionais, que 51 médicos que já passaram pelas fases obrigatórias de concurso público possam, nesta fase, estarem a ser, enfim, envolvidos aqui num processo kafkiano relativamente à sua empregabilidade. Não faz nenhum sentido, honestamente. Aquilo que me parece é que existirão aqui algumas falhas na relação entre quem tem responsabilidades em admitir os médicos e quem tem a responsabilidade de gerir o processo da sua integração. Eu espero que isso se resolva rapidamente. Enfim, quando eu digo rapidamente, é na próxima semana. A Sra. Ministra da Saúde
pelo amor do Criador, ponha esses médicos a trabalhar, porque não é da abundância de médicos que o país vive, não é? Obrigado, Vítor. Sérgio Calundungo, há qualquer coisa aqui que não está a bater muito bem na gestão deste processo? Exatamente, é claramente que nota-se claramente aqui um conflito de papéis, né? Isto me faz recordar aquele caso de um cidadão nacional que comprou um bilhete para ir ao Lubango e depois foi aterrar em Cape Town, né? Ou seja, primeiro eu creio que não compete à direção provincial decidir onde os médicos vão, porque pelo que entendi, houve um concurso público, cada um médico concorreu para uma vaga no município onde queria ir, é portador de uma guia passado pelo Ministério da Saúde, a dizer, tu vais para o ponto A, Hospital B, então não entendo a posição da direção. Pode ser que tenha razões objetivas que não foi informada a estes médicos, daí a sua situação. Como se resolve isso? Isso é fácil, na minha opinião. Era pedir encarecidamente, e aí vai o meu apelo a alguém da Direção Provincial de Saúde, alguém do Ministério e os médicos que se juntam na ilha, muitos bons restaurantes ou debaixo de uma árvore, por uma questão e tentam juntos dialogar, porque é evidente que o que está aqui a faltar é diálogo, porque se eles dialogarem vão perceber de onde veio o erro ou o equívoco, como ele pode ser superado e, para contento de todos nós, de certeza que chegarão a público com uma informação mais clara de o que terá falhado e como isto foi emendado, porque o país, como disse o Vítor, precisa urgentemente de ter esses profissionais a trabalhar. Sérgio Calundungo, o seu minuto, se faz favor. Bom, o meu minuto vai para os nossos irmãos de Cabinda. Foi muito triste o que ocorreu. Espero que tudo se possa fazer para consolar as famílias, salvar os feridos e dar dignidade àquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. É muito triste o que ocorreu, este problema com a explosão de uma caldeira, né? Alegadamente que fabricava o alcatrão. É muito triste e aqui a minha solidariedade para com estas famílias. Vítor Fernandes. Bom, o meu minuto vai para um tema que está a passar ao lado, mas não deve, que é o tema das privatizações. Nós estamos literalmente a vender quer ações, quer algumas empresas no seu todo, onde o Estado tem participação. Enfim, há uma delas que vai começar esse processo já em 2019 e que está prevista a primeira fase da privatização já para 2020, que é a Empresa Nacional de Seguros, é essa. É um processo muito importante e onde todos nós devemos ajudar a que corra bem, porque já não é fácil vender empresas em situação em que o mercado está saudável, muito difícil ainda é vender quando o mercado está com algumas distorções. Portanto, aqui um apelo a todos nós, aos angolanos em geral e particularmente também ao Estado, que coloque toda a sua energia nesse processo para que possamos vender bem, vender ao melhor preço e, naturalmente, transformar as empresas que não estão agora tão bem em fontes de receita e não mais em centros de custo. Vítor Fernandes e Sérgio Calundungo, muito boa noite, muito obrigado por terem vindo ao Jornal da Zimbo deste domingo. Obrigado. Boa noite, obrigado. Aqui nós colocamos em si, então, um ponto final nesta revista Zimbo de domingo.